Duas moções trago à casa para dividir com vossas excelências na tarde de hoje. A primeira, com muita tristeza, que venho a esta tribuna, contudo, não me parece lícito calar diante das iniquidades que se sucedem diariamente no trânsito deste país. No último final de semana, em João Pessoa, tivemos o mais trágico episódio do ano, daqueles que perfeitamente evitáveis, precipitados pela irresponsabilidade e imprudência de um motorista embriagado. O soldado Michel Márcio da Silva Nascimento, integrante da Ronda Ostensiva Tática com o apoio de motociclistas Rotan da Polícia Militar da Paraíba, foi morto covardemente em pleno exercício de suas atividades profissionais. Atividades resistem de extrema relevância para o adequado, harmônico funcionamento de toda a sociedade. Era noite de sábado, bairro de Mangabeira, na capital paraibana, e Michel, junto com outros 3 colegas, zelando pela comunidade, fazia ronda quando foi atropelado em sua moto por um carro. O motorista, bêbado, no teste de bafômetro, constatou, não teve sequer a dignidade de parar para socorrer a vítima. Tentou escapar, foi perseguido e felizmente pegou a alguns metros do local do crime. Não bastasse o desavergonhado desrespeito à lei seca, norma há pouco revigorada, que tenta minimizar a estúpida espiral de mortes no trânsito, o soldado Michel estava na iminência de ser promovido a cabo da PM, da briosa Polícia Militar da Paraíba. Com apenas 29 anos de idade, Michel Márcio dedicou a sua última década da breve existência ao serviço da população de João Pessoa. Ser policial, servir ao próximo, era o sonho realizado da vida desse bravo soldado. Seus familiares revelam, seus colegas e amigos falavam durante o funeral. Esta lamentável ocorrência, senhoras e senhores parlamentares, evidencia ainda mais a brutal incidência da morte, da intempestiva morte, o rigor que nós devemos ter com a prevenção aos crimes de trânsito decorrentes da injeção de álcool. Isto, claro, sem descuidar da necessária intensificação aos programas de educação para o trânsito. Não é possível que a nossa sociedade continue aquecendo com essas tragédias cotidianas, capazes de ceifar vidas como a do soldado Michael. Não temos direito de neutralizar e aceitar pacientemente a estupidez, sempre cheia de capacidade e desenvoltura, para privar-nos dos nossos semelhantes e dos nossos entes queridos. Nos primeiros 23 dias, senador Sérgio Souza, a quem agradeço a manifestação de Vossa Excelência pela permuta dos horários dos tempos de fala nesta tarde de hoje. Nos primeiros 23 dias de 2013, a região metropolitana da capital paraibana, João Pessoa, registrou nada menos do que 301 acidentes de trânsito. Triste somatório de imprudência, imperícia e irresponsabilidade. Crimes mesmos. Creio que o governo do estado da Paraíba precisa, com urgência, conceder mais e redobrada atenção a um problema que se agrava a cada ano. A progressão geométrica da frota nacional de veículos e a habilitação, por vezes concedida sem o devido rigor, são fatores que conspiram contra o bem-estar e a segurança da coletividade. A dotação de recursos humanos e materiais para a Polícia Militar, capazes de garantir o policiamento preventivo e ostensivo constantes, são medidas capazes de minimizar as tragédias que sucedem no trânsito brasileiro e no paraibano em particular. Como eu disse, no início dessa intervenção, o soldado Michel, que procurava melhorar a sua renda familiar como socorrista do SAMU, foi morto no dia de sua promoção, a cabo, ou a poucos dias de sua promoção, a cabo da PM.
Assim, o óbito prematuro e descabido implicou ainda mais numa pensão menor à sua viúva, que adiciona privações materiais à tristeza e à dor dos seus familiares. É um problema recorrente que trago a vossas excelências. Acabei de falar com uma das maiores lideranças políticas que defende a categoria dos policiais militares da Paraíba, deputado federal de brilho invejável, mostrando a ele, Major Fábio, mostrando a ele que este gesto e esta homenagem ao policial militar era uma extensão a toda a corporação. E dividia com o deputado as apreensões e as angústias que passam os policiais, principalmente aqueles da reserva. Há uma angústia muito grande. E a viúva do soldado atingido pela atrocidade criminosa do motorista embriagado vai receber mais ou menos de 40% do seu salário, do que ele provia ainda em vida. É desumano esse tipo de privação para os seus familiares. Que a morte do soldado Michel Márcio da Silva Nascimento sirva como aditivo a um incontornável ponto de inflexão para a prevalência da responsabilidade e do estrito respeito à vida humana no trânsito. À viúva, aos pais, aos familiares, aos amigos e colegas de corporação, a minha solidariedade, os meus profundos sentimentos. E a todos aqueles que ontem e nas últimas horas estiveram presentes aos funerais, aos últimos atos daquele soldado que em vida honrou a sua farda, a certeza de que o seu exemplo será seguido. Senhoras e senhores parlamentares, ainda usando o tempo que me resta, peço, como já tive de diversos colegas senadoras e senadores, o apoio a requerimento de nossa autoria, em que, neste ano, ao celebrar os 25 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988, promulgada no dia 5 de outubro, a Constituição Cidadã, faço este requerimento para pedir a vossas excelências o apoiamento no sentido de que realizemos aqui, na mesma data, com igual brilho, 25 anos depois, uma justa homenagem à nossa Constituição, guardiã da nossa democracia. A nova Carta Magna, expressão máxima do processo de redemocratização do Brasil, pelo qual passou o nosso país ao longo da década de 1980, se caracteriza pelo aperfeiçoamento das instituições do Estado para o cumprimento da elevada missão de preservação dos valores democráticos e dos direitos e das garantias individuais. Desde a promulgação da nossa Lei Maior, vários têm sido os aperfeiçoamentos do texto constitucional. A tarefa do Constituinte de 88 foi fundamentalmente construir bases institucionais de uma sociedade que, em coerência com o passado, de lutas e conquistas, não aceita o arbítrio nem tolera a desigualdade. Desta forma, no momento em que o Brasil se destaca no cenário internacional, em virtude do alvorecer de um cenário de prosperidade, é importante rememorar o papel que a nossa Constituição Cidadã exerce como guia para os compromissos que o Estado brasileiro assumiu perante toda a sociedade.
Um quarto de século se passou desde a história da promulgação da Constituição. Concluindo. E é hora de refletir sobre os seus desafios superados e do porvir, acima de tudo, de celebrar as conquistas do povo brasileiro. Por essas razões, requeremos a realização de sessão especial para comemorar tão importante data que celebra a consolidação da democracia, da liberdade e da cidadania no Brasil. Obrigado, senhor presidente.